nossa expectativa era que os pacientes da pandemia 2020 e 2021, antes da Ômicron, que ainda não se tinha vacina, muitos pacientes ainda sem a cobertura completa, que não tivessem tido internação hospitalar, ou seja, eles não estariam nesse banco de dados dos hospitais que estão nessa pesquisa da OMS, que eles também gerariam sequelas pós-Covid. E era essa a nossa expectativa, então, de aproveitar essa inteligência artificial e essa forma de coleta de dados para investigar os nossos pacientes, né? Eu gerencio uma unidade básica de saúde, mas uma unidade grande, com uma cobertura de quase 40 mil pessoas, vinculada ao Hospital de Clínicas, e a gente utiliza o mesmo sistema de informações, portanto, era essa a nossa expectativa. Na literatura, o que a gente tem visto é que 10% dos pacientes apresentam sintomas após 3 semanas, né, da infecção pelo Covid, principalmente pulmonares e neuromusculares. E nós não encontramos esse número, obviamente a gente sabe que a gente teve problemas nessa forma de coleta da informação, a gente está disposto a continuar essa pesquisa. Então, nós encontramos menos de 2% dos pacientes com atendimentos, né, com esse diagnóstico de Covid longa ou pós-Covid, a maioria mulheres, mais jovens e com uma metade, né, com alterações neuromusculares, dor, miofacial, e metade com as condições pulmonares, principalmente os que tinham tido internação e eventualmente até 2 pacientes tinham ido à UTI. O que mais chamou a atenção é que todos os pacientes, sem distinção, utilizaram fisioterapia, e esse é um problema na atenção primária do país. Então, como eu faço parte de uma unidade docente assistencial vinculada a um hospital que era referência para a Covid, nós tivemos, por exemplo, fisioterapeutas da escola de fisioterapia com seus alunos que passaram a fazer atendimento na minha unidade básica, justamente para seguir esses pacientes pós-Covid na atenção primária. Mas essa não é a realidade da maior parte do país. Eu acho que o grande aprendizado nesse momento intermediário ainda desses nossos resultados são esses, que tem um grande impacto desses pacientes, fora o sofrimento psíquico, essas coisas neuropsiquiátricas que a gente ainda não consegue avaliar bem, a própria depressão de pacientes previamente com depressão e outros que tiveram lapsos de memória e coisas que deixam a pessoa muito mais ansiosa, mesmo não tendo diagnóstico prévio. Eu acho que isso vai gerar, realmente está gerando, né, um grande impacto na rede de serviços. Eu acho que esses estudos demonstram isso, onde a gente deve focar, né, as nossas ações. Então, a fisioterapia, né, a gente tem um momento até no país que a gente retirou até o investimento dos núcleos de apoio à saúde da família, que são justamente esses profissionais que poderiam estar ajudando na questão da reabilitação. Então, eu acho que politicamente, né, esses dados mostram o reforço que a gente tem que dar a isso. E acho que a outra contribuição a gente ter incluído, né, nessa pesquisa mundial, né, questões específicas da atenção primária, é que eu acho que alguns aprendizados de rede, né, não só no meu caso, que é uma unidade vinculada a um hospital, mas vários municípios, por exemplo, cujos hospitais apresentaram seus dados aqui, de poder incluir, né, a atenção primária, né, nessas coortes que a gente está estabelecendo com essa pesquisa, para que justamente a gente aprenda com a Covid transição do cuidado, a relação, o fluxo dos pacientes quando eles saem dos hospitais, porque esse é um aprendizado até para dentro do próprio hospital, né, do paciente sair da UTI e ir para um leito. O mesmo vale quando ele sai do leito e vai para casa, né? E quem é que vai cuidar dele, com que plano de cuidado, como é que a gente faz essa transição do cuidado? Eu acho que isso é o grande futuro, a grande inovação das redes de serviços, e a Covid pode também nos ensinar isso. E eu acho que são esses aspectos que talvez nesse momento da pesquisa a gente
possa contribuir. E tem uma questão também importante que é nós ampliamos algumas habilidades técnicas, né? Por exemplo, coisas de reabilitação, de dor, de neuropatia, de dor miofascial, com agulhamento seco. Então, vários dos nossos médicos se especializaram nisso, a gente abriu agendas específicas para isso, e a gente tem até a alta de pacientes, né, que tinham como sequela essas dores e estarem bem, e voltarem à sua vida normal e tal. Então, acho que também esse é um desafio para a atenção primária, que é novas habilidades, novas tecnologias para responder a essa nova demanda, né, que se ampliou absurdamente, assim, com a quantidade, né, de pacientes que a gente teve com a infecção pelo Covid. Eu acho que foi você ou alguém da sua mesa que falou que, na verdade, a gente teve 3 pandemias. Eu queria que você explicasse um pouco esse termo que você usou, não sei se foi você. Isso, porque eu acho que a gente sempre tem que ver os 3 anos que a gente está vivendo relacionado com justamente o tipo, né, do vírus que a gente estava lidando e o fato da população estar com ou sem vacina. Então, o que eu vejo é que as internações mais graves, elas começaram no final de 2020 e em 2021, né, que a gente já tinha a Delta, que era uma cepa brasileira, digamos assim, muito, muito grave, né? A gente ainda tinha pessoas sem a vacinação e essas que foram as pessoas que tiveram as sequelas. E a terceira onda, vamos dizer, seria a Ômicron, que também gerou um impacto absurdo nos sistemas de saúde, em termos numéricos, né? Qual o problema da Ômicron é que a gente não conseguiu atender mais nada, quando em janeiro, fevereiro desse ano, e agora a gente está de novo vivendo isso, a gente teve uma quantidade enorme de pacientes contaminados e recontaminados. Porém, a Ômicron, ela não tem a questão pulmonar e de dessaturação que as anteriores tinham. Então, obviamente, ela gerou um impacto muito maior na atenção primária, que é onde estão esses casos, e menos o impacto que as anteriores geraram por ter gerado internação e inclusive em UTIs. Então é por isso que eu chamo dessa forma. Eu acho que a gente sempre tem que avaliar. A gente não trabalhou, né, no Brasil com as tipagens, enfim, mas a gente sabe, né, mais ou menos o que estava nos locais que faziam, a gente sabia quais eram as cepas que estavam circulando e o que elas representavam, né? Então é nesse sentido, eu acho que isso é um aprendizado também. No nosso caso, nossos pacientes, em 2022, a gente não registrou essas sequelas aí de longo prazo. O que eles geraram era muita consulta, né? Então a gente tem muita consulta, né? A gente chegou a ver que para cada paciente com diagnóstico de Covid gerou 10 contatos com o serviço de saúde, né? De consulta médica. Então, mesmo sendo sintomas leves, etc., às vezes o paciente vai, aí não está ainda na hora da janela para fazer o teste, aí ele volta. Então, eu acho que a Ômicron tem essa questão, não tanto relacionada a sequelas e gravidade e internação, porque ela tem sintomas leves, de gripe mesmo, né? Principal sintoma é cefaleia e dor de garganta, né? No caso da Ômicron. Não tem tosse, né? Ela já vai aparecer lá no 5º ou 6º, e nem febre, nem coisas mais sistêmicas, assim. Mas esse grande impacto pela quantidade, né? E a alta infectividade, né? Porque as pessoas já não estavam usando máscara, né? E a gente sabe que a vacina, ela protege da forma grave, ela não nos protege de não ter a infecção, né? Então, quando a gente para de usar máscara, que é o momento que a gente está no Brasil, a gente agora de novo retoma uma nova onda aí, que a gente espera que os aprendizados anteriores nos ensinem também a forma de organizar o serviço, porque o grande impacto é que quando a gente tem um grande número, um volume de pessoas, a consequência primeira disso é tu deixa de atender as outras necessidades. E a gente tem
o paciente invisível, que é aquele das pandemias, que é o diabético, a pessoa com câncer, enfim, que ficou em casa, né, e que teve as suas condições, enfim, não controladas, e a gente está vivendo isso, né, no serviço. Então, tomara que ela não impacte como o início do ano, né, essa nova cepa que está vindo aí.